Está começando agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. Comprar gás de cozinha em locais não autorizados pode parecer vantajoso, mas esconde sérios riscos à vida, à segurança das residências e ao bolso do consumidor. Vazamentos e botijões adulterados estão entre os principais perigos. Para orientar a população e reforçar os cuidados na hora da compra, o Rádio MP Entrevista recebe o assessor jurídico do PROCON de Minas Gerais, Ricardo Amorim. Olá, Ricardo, seja muito bem-vindo ao Rádio MP Entrevista. Ricardo, é muito comum a venda desse gás de cozinha de forma irregular? A venda do GLP, o gás de cozinha, de forma clandestina e irregular, infelizmente é muito comum. Que nós temos, por parte do consumidor, às vezes o desconhecimento. O consumidor, em algumas localidades, ele ainda compra o gás de cozinha naquele estabelecimento que põe lá gás e água, os dois juntos. Possivelmente ou certamente esse estabelecimento ele é clandestino. E como é que a gente sabe dessa clandestinidade, dessa irregularidade? Porque qualquer estabelecimento que vá comercializar GLP, ele tem que ter autorização da ANP, Agência Nacional de Petróleo, porque ele vai ter que seguir uma série de normas. Então ele vai ter que ter autorização da Agência Nacional de Petróleo, vai ter que ter autorização do Corpo de Bombeiro, para ter ali um projeto de prevenção a incêndio, vai ter que ter o alvará da Prefeitura. Quando o consumidor compra um GLP de um estabelecimento clandestino, já começa errado. Se ele vai num estabelecimento que vende gás, botijão de gás de forma clandestina, você pode aí esperar que o produto em si não seja de boa qualidade também. O estabelecimento é clandestino e ele acaba vendendo um produto que não é de qualidade. Quando a gente fala de qualidade, é aquele que segue estritamente as regras da Agência Nacional de Petróleo. Tem regra para tudo. Consumidores e alguns revendedores clandestinos pensam que não, eu estou vendendo um botijão de gás, é tranquilo, não. O cuidado ao redor desse produto botijão de gás é porque você está colocando dentro da sua casa um produto explosivo, uma alta capacidade de explosão. E nós nos lembramos do gás, geralmente, quando ele acaba. Passa meses sem lembrar que esse produto existe. Nem o botijão, nem o gás. Você vai lembrar quando tem a falta dele. Mas o consumidor tem que ter atenção e sempre pensar, eu estou colocando dentro da minha casa um produto explosivo, se ele não for todo cercado de cuidado, cumprimento das normas, ele está se colocando em risco e os seus familiares também. E quando a gente vê alguns casos de produtos irregulares, principalmente combustível, tem gente que fala, mas não aconteceu nada, o PROCON foi lá, prendeu, mas não tinha acontecido nada, só porque estava faltando esse documento ou aquele outro. Graças a Deus que não aconteceu nada. O trabalhar preventivamente é uma função do PROCON estadual de Minas Gerais, o PROCON MPMG, porque a gente trabalha com a hipótese do risco. Então, se o PROCON vai em alguma localidade, detecta que o botijão de gás está sendo vendido de forma irregular, ele vai fazer a apreensão, ele vai fechar o estabelecimento, a depender da situação, vai ser preso aquele responsável, porque existe aí um crime. Então, o que o PROCON age é na prevenção. Como é que o consumidor vai saber se ele está no estabelecimento irregular ou não? O atrativo é sempre o preço um pouco mais baixo, né? A gente sabe disso. Primeira coisa que ele vai ver ou verificar quando ele chegar num posto ou num estabelecimento que vende gás de cozinha é procurar pela autorização da ANP. Então, é um número, tem que estar pregado em um local visível, ostensivo, não é aquilo que você vai pedir para o gerente, para ele te mostrar, não, tem que estar lá pregado. Bem à vista e bem claro. Essa é a primeira informação. Na dúvida, se o estabelecimento exibe ali uma autorização que não seja verdadeira, ele entra no site do ANP e vai conferir aquilo ali rapidinho. Consegue ver que a autorização existe, que ela está válida, que ela ainda não prescreveu ou foi revogada por algum motivo. O consumidor, nos olhos, ele vai perceber. Então, quando ele verificar lá, botijão perto de água, perto de outros produtos, amontoado, sem aquela ventilação natural que é obrigatório por lei, ou seja, o botijão dentro de um estabelecimento, que sejam 2, 3, 10, está lá no fundo do estabelecimento da mercearia. Tenha absoluta certeza que o produto é ilegal, que o comércio ali é clandestino. Ele vai usar do seu conhecimento mediano, verificar. Está bem estruturado, tem ventilação natural, a placa da ANP está ostensiva e visível, ele já tem ali um bom indício que não é clandestino. E o consumidor que talvez saiba que o estabelecimento é irregular e continuar comprando naquele lugar por algum outro motivo, por amizade, alguma coisa, ele incorre também em alguma irregularidade, como o proprietário do estabelecimento? Não, um consumidor não. Essa
presunção de que o consumidor tem o conhecimento e ele, ao comprar aquele produto que é irregular, ele comete alguma infração às regras de defesa do consumidor, não. Na parte criminal, sim. Então, a receptação de produto, mercadoria proveniente de crime, ela é crime também. Então, aquele consumidor pode ter um problema criminal, né? Se ele utiliza daquilo, se ele dá lucro ali para aquele crime organizado. A gente trabalha muito na perspectiva do PROCON mesmo. O consumidor, quando ele compra aquilo e ele sabe que é um produto adulterado, que é um produto clandestino, porque a gente tem notícia até de comprar um cilindro maior, aquele cilindro maior, e dele fazer envasar o cilindro menor, aquele GLP de gás de cozinha. Ou seja, é um procedimento extremamente arcaico que vai pôr o consumidor em risco, sim. Então, aquele consumidor que tiver um dano em razão desse produto acaba perdendo o seu direito de reclamar contra o distribuidor, contra aquele grande revendedor. Então, se ele vai ali no revendedor, tem a nota fiscal, que é um direito dele, inclusive isso, né? Então, quando ele chega ali no estabelecimento, ele tem direito preço ostensivo, autorização da NP tem que estar ostensiva, ele tem direito ali no posto, no estabelecimento, a fazer uma pesagem daquele bujão de gás, a balança tem que estar ferida pelo IMET, ele tem direito à nota fiscal. Veja que o cerco normativo aí é para dar para o consumidor a proteção e uma garantia se ele tiver algum dano depois que ele vai poder reclamar em razão desse dano aí. Agora, se ele opta por um produto clandestino, sabidamente clandestino, ele está abrindo mão desses direitos dele em parte. Ele está deixando de lado, dando preferência ou à amizade ou ao preço menor, mas o risco é muito grande. Como é que tem sido as fiscalizações do PROCON em relação a esse tipo de problema? Essa fiscalização, ela acaba ocorrendo por meio de denúncias do consumidor. O consumidor é o nosso maior parceiro em relação a isso. Então, se ele entrar no site do PROCON, ele pode, inclusive, fazer uma denúncia anônima, né? No local tal, basta ele dar o endereço certinho, no local tal, uma revenda de GLP que aparentemente é clandestina, por isso, por aquilo. A fiscalização vai lá. Ela vai agendar, vai fazer ali o que a gente fala, um preparativo de inteligência, porque a depender da situação tem que ir com a polícia, com o corpo de bombeiro, então vai fazer aquela fiscalização. E ali pode ocorrer algum tipo de interdição, apreensão e até prisão, se for o caso. Esse mercado é muito fiscalizado, até pelo risco que o consumidor corre de adquirir esse produto que não siga as normas. Então, tem a nossa fiscalização, tem a fiscalização da própria ANP, tem a fiscalização que pode ser periódica do Corpo de Bombeiro em relação às questões de segurança e prevenção a incêndio, e o Inmetro vai lá, às vezes, verificar a balança que está naquele posto. Então, você tem aí uma série de órgãos que podem fiscalizar. E eu não tiro aí também o PROCON municipal. Cada município, ou vários municípios têm o seu PROCON municipal que pode fazer essa fiscalização também. E isso quando ela não ocorre em conjunto, né? Aí já são operações mais trabalhadas e eu diria que bem maiores por regiões do estado. Quais são as principais artimanhas usadas aí? Os órgãos de controle estão sempre correndo atrás dessas artimanhas. Mas atualmente o que se vê muito água, inserção de água ali, areia, terra, alguma coisa assim para dar peso àquele botijão. Outros, quando é clandestino, eles mascaram o preço daquele botijão, porque o botijão vazio ele tem um peso e aquele peso tem que estar inscrito nele. Então ele vai pegar um botijão mais pesado, colocar nele que ele pesa menos. Talvez 2 quilos a menos, o botijão vazio pesa 13 quilos ou 10 quilos, ele põe que pesa 8. Naquela soma ali, o consumidor vai ficar no prejuízo. É literalmente como se você pegar num posto de combustível, adulterar a bomba para vender o que o consumidor pediu, mas cair menos gasolina no tanque dele. Essas são as maiores artimanhas que tem. E tem também algumas situações em que aquele botijão que a gente conhece, amarelo, azul, vermelho, que é de uma revendedora muito famosa, tradicional, de alguns revendedores menores ou clandestinos, imitar, pintar, fazer ali aquela enganação na aparência para vender como fosse daquela distribuidora. Então o consumidor tem que ficar atento a isso também. Essa foi a entrevista com Ricardo Amorim, do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, que destacou os riscos da compra de gás em estabelecimentos irregulares e a importância de escolher fornecedores autorizados e fiscalizados. Em caso de dúvida ou denúncia, o consumidor deve procurar os canais oficiais do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais. O Rádio MP Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.